Vou preparar aqui minha primeira manteiga fermentada. Então eu coloquei aqui 1 litro de creme de leite fresco e vou colocar iogurte natural integral, tá? Aproximadamente umas 4 colheres de iogurte. E vou misturar isso e deixar por 7 dias em temperatura ambiente para essa fermentação acontecer. E depois a gente continua o processo. O meu creme de leite com o iogurte ficou fermentando por um pouco mais de 7 dias. Então, olha só, ele soltou um pouco de soro, tá? E virou uma pastinha, ó. Se a gente passar o dedo, ela tá bem firmezinha, normal. E é importante, até se você quiser, com 5 dias, assim, experimentar, ver se tá muito ácido, porque a partir do 5º dia já dá pra fazer a manteiga, tá? Então agora eu vou transferir esse creme pra uma batedeira, um bol de batedeira, pra poder a gente então começar o preparo da nossa manteiga fermentada maravilhosa. Então aqui a gente coloca esse creme que tá bem, ó, bem grossinho. Eu deixei ele 7 dias e depois deixei algumas horas na geladeira para ele baixar a temperatura, tá? A gente precisa que esse creme fique na geladeira para baixar a temperatura, para então a gente fazer a nossa manteiga. Bom, feito isso, eu vou começar a bater na batedeira. Eu começo com a velocidade baixa e vou aumentando. Só um minutinho que eu esqueci de um detalhe importante. Vou colocar aqui um protetor que vem da batedeira. Se você não tiver tiver com medo de espirrar, você pode, por exemplo, colocar um pano de prato limpo em volta, tá? Porque pode acontecer de espirrar o soro. Então eu começo a bater em velocidade baixa. E à medida que ele for incorporando, eu vou aumentando a velocidade. É importante ficar numa velocidade média, tá? Vai chegar uma hora que essa manteiga, esse creme vai separar do soro. Vai chegar uma hora que esse creme então vai separar do soro. Se em mais ou menos 3 minutos até 5 não acontecer, é importante você pegar esse bol, voltar para a geladeira para ele baixar mais a temperatura. E aí você continua o processo. Ou até, se você quiser também, pode colocar um pouco de água gelada, que ela ajuda também a acelerar o processo, tá? Normalmente, a primeira etapa é virar um creme de chantilly. Tá vendo a textura de chantilly, ó? E aí já vai virar. A gente vai aumentando a velocidade. Tá no meu máximo agora. E a minha ideia agora, o que eu preciso é que ele passe desse ponto de chantilly para soltar do soro. Quase lá. Começando a mudar a textura. Começando a separar a gordura da água, como vocês podem ver. Gordura do soro. É nessa hora que pode acontecer
de espirrar o soro. Ó, começou a espirrar. Então, olha só. Eu bati por mais 1 minuto. E olha como que ficou, então. Tá vendo? Separa toda a gordura do soro, ó. Olha a bagunça que faz. Mas vale a pena, tá? Então, isso agora eu vou soltar dessa pá e já vou mostrar a próxima etapa. Tá vendo, ó? Isso aqui é a manteiga. Essa água branca é o que é o soro, né, do creme de leite que vai fazer a manteiga. E é o que a gente chama de buttermilk, é o creme da manteiga, o leite da manteiga. Então é importante agora eu coar em um outro vidrinho. E eu posso usar esse leitinho aqui para fazer várias receitas. Inclusive tem algumas receitas que pedem, né, buttermilk. E a gente pode fazer, por exemplo, preparo de alguns brioches, biscoitos, enfim. É um líquido super nutritivo, tá? E aí a gente tira, tá vendo? Coa. Eu posso armazenar na geladeira e utilizar em preparos de receitas. Feito isso, agora eu vou para a etapa. Então, buttermilk, ó, vou armazenar na geladeira. A gente vai para a parte de lavar essa manteiga. Então, como que a gente faz? E o que é importante vocês entenderem sobre esse processo, tá? Sabe quando aquela manteiga que a gente compra tem sabor de ranço, ela fica rançosa? É porque ela não foi lavada direito, adequadamente, tá? Ela não foi lavada o número de vezes que precisa. Então, o que é importante a gente lembrar? Quanto mais eu lavar, menos rançosa essa manteiga vai ficar, tá? Então, eu vou precisar de água, tá? Água fria, não precisa ser gelada, água fria. E aí eu vou colocar essa água aqui, essa parte tem que ter bastante paciência, tá? Vou colocar a água e vou mexendo essa manteiga, lavando ela mesmo, tá? Se for água gelada, é melhor ainda. Como eu falei, né, gordura, a manteiga gosta de água gelada. Então a gente vai fazer esse processo aqui, ó, tá vendo que saiu uma água mais esbranquiçada? A gente vai repetir esse processo até a água sair transparente, tá? Então eu vou fazer aqui, depois eu conto quantas vezes eu fiz esse processo, tá? Lavar a manteiga, dá um pouquinho mais de trabalho, mas faz, como eu disse, toda a diferença no resultado final dessa manteiga. Diferente do buttermilk, essa água eu tenho que, então, descartar. Não posso utilizar para fazer para outras receitas, tá? Não devo, né? E aí a gente vai fazer o mesmo processo de novo, tá? A água, ó, eu fiz então no total 4 lavagens, tá? Vou descartar e a gente vai para a etapa final. Então eu vou descartar essa água aqui. Vou espremer aqui o máximo que eu conseguir, tirar o excesso da água, para dessorar bem essa manteiga. E agora, tá vendo, ó, viu a nossa manteiga? Eu posso usar assim, sem tempero nenhum, sem sal, sem nada. Ou eu posso temperar. Eu vou colocar o sal, tá? Vou utilizar, então, sal rosa, tá? Eu tenho um sal rosa aqui já moído, que eu compro, que é de uma boa qualidade. Vou temperar. E aí, como eu já falei, né? Tudo tem que experimentar, é a gosto, tá? Então, eu vou temperar essa manteiga e vou armazenar. Lembrando que eu usei aqui, pra fazer, eu vou pesar pra ver quanto que rendeu. Eu usei 1 litro de creme de leite fresco, tá? Então aqui eu já coloquei o sal. Eu poderia colocar alguma especiaria, por exemplo, alguma erva, um alecrim, tomilho, tá? Então agora eu vou experimentar. Tá bom de sal. Eu usei bem pouquinho. Então agora eu vou colocar em potinhos, tá?
E aí, olha só, tá vendo? Ó, eu gosto de colocar em potinhos com tampinha na geladeira. Ou até potinhos assim, ó, de vidro pra armazenar. Eu gosto de armazenar em potinhos pequenos, porque aí eu vou consumindo aos poucos, tá? E tá feita a nossa manteiga fermentada. Olha que maravilha.